Muito boa tarde a todos. Eu sou o ministro Jonatas Davi e estamos aqui hoje, a nossa última parte, o cristianismo e a eclesiologia, fechando a nossa conclusão, que já começamos na semana passada. E nós vimos a primeira parte da distinção propriamente dita do quê? Do cristianismo e da eclesiologia. Então precisamos aqui recapitular toda a nossa história, porque o que foi apresentado no último vídeo e o que será apresentado hoje é um tema único. Então, para podermos melhor compreender o que será dito hoje e concluído, é essencial que possamos rever algumas coisas que foram ditas no último vídeo. E aqui entra a questão da formação da igreja, quando Jesus partiu. E quando ele partiu, nós conversamos que aquelas pessoas ali estavam, não quer dizer que só muito tempo depois foi que eles começaram a se reunir, como igreja. Na verdade, já se juntavam, já louvavam junto, a própria Bíblia demonstra isso claramente. Porém, a respeito da organização mesmo, a maior ordem, depois que o cristianismo cresceu e depois que eles viram que Jesus não havia voltado tão assim rapidamente como eles imaginavam, então essa ordem toda ela foi formada e remodelada de uma melhor maneira que nós, claro, conhecemos hoje, que tem mais a ver com a nossa semelhança de organização de igreja, foi a partir desse momento. Claro que muito que vemos hoje na nossa igreja aqui, também tem muito, são raízes também do catolicismo, vou deixar isso claro, muito isso aqui hoje que nós vemos, algumas práticas nossas de igreja veio também do catolicismo. Porém, essa nova moldagem de igreja que teve, posterior a isso, tem muito mais a ver com o nosso contexto, de organização. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, nós citamos a administração do monstro, ou seja, a igreja ela deve atuar como corpo, mas, ao mesmo tempo, deve administrar o monstro. E vocês que estão aqui nos assistindo hoje, devem saber de alguns exemplos de igrejas que conseguiram ser derrubadas justamente porque não souberam administrar o monstro, ou os seus problemas internos. Isso aqui pode parecer uma coisa simples, pode parecer às vezes uma cena de um filme que nós assistimos, quando vimos ali que alguém consegue, como se fosse uma espécie de espião, infiltrar em alguma organização e dali mesmo criar um caos. E ali eles se derrubam entre eles mesmos, dando ideias diferentes, e ali eles começam a levantar contrapontos entre eles, e acaba que a organização que eles montaram, ela cai. Isso pode parecer muito distante, mas não é. Nós conhecemos muitas igrejas que elas caíram por aqueles próprios que se dizem crentes dela mesma, que dividiram, levantaram escândalos, coisas que ficaram muitas vezes fora do próprio controle daqueles que organizavam. Então, isso aqui é uma realidade que nós temos hoje. O terceiro aspecto que levantamos é com relação aos mordomos. Nós somos mordomos. Se levamos em conta que Deus é o dono de tudo, da prata, do ouro, do tempo, do nosso talento, então nós somos simplesmente administradores daquilo que é dele. Então o termo que melhor entra nisso são os mordomos. E dessa mesma maneira que nós somos mordomos dessas coisas nossas, como nosso dinheiro, nosso tempo, nosso talento, nós também somos mordomos daquilo que é de Deus, que é a própria igreja. Então nós devemos melhor administrar a igreja que é dele. Então por isso entra a necessidade de você ter uma ordem, de ter uma organização, para que assim melhor administre a igreja. Então a mordomia também entra nisso. E o terceiro e último aspecto que nós levantamos no último vídeo é com relação ao trigo e ao joio. Nós botamos aqui alguns conceitos diferentes que nós já sabemos, mas eu queria levantar da seguinte maneira, para poder resumir e não ficarmos aprofundando tanto com relação ao trigo e ao joio. Existem dois tipos de igrejas: aquela que eu vejo e aquela que Jesus vê. E a que ele vai levar, quando ele voltar, é a que ele vê, não a que eu vejo. Uma vez eu vi o pastor pregando isso, eu achei muito rápido e imediato o que ele queria passar. Então essa é a diferença, Isso resume primeiro que é trigo e joio, do que é ovelha e bode, essas diferenças que nós vimos.
Existe realmente a igreja real, aquela que não se divide por apenas uma congregação, mas ela é uma extensão toda do reino de Deus, e aquela que simplesmente é aquela que nós vemos aqui, que nós frequentamos, que são formadas por membros de alguma instituição. Então é diferente, certo? Então esse é o nosso resumo. Vamos agora dar continuidade e conclusão desse vídeo. Pronto. Então eu separei aqui uma pergunta que nós vamos trabalhar um pouco. A igreja que vemos, já que falamos da igreja que vemos, né, hoje, é de fato o que Jesus esperava? Pergunta complicada, né? E atiçadora. Bom, a resposta é sim e não. Sim, porque primeiramente nós entendemos que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado, ainda que era homem. Nós vimos ali que Jesus, pelo menos, ele se colocava que nem tudo ali ele tinha resposta, e nós conseguimos interpretar que justamente era porque ele estava como homem. Então, nesse sentido, nós cremos que Jesus, como o próprio Deus, ele esperava que a igreja fosse desenhada dessa maneira, né? Isso tanto no sentido positivo como negativo. Nós não pegamos jamais Deus de surpresa. Às vezes achamos que nós conseguimos pegar Deus de surpresa com algumas ações nossas, né? Isso não existe, irmãos. Deus ele já tem muito bem premeditado quais são as nossas ações, certo? Então, sim, porque nós vemos Deus como o próprio Deus. Então, sim, ele esperava que a igreja fosse desenhada e fosse desenvolvida dessa maneira. Porém, em contrapartida, não. Porque nós sabemos que o ideal não é a maneira como a igreja vem atuando hoje. Quando eu falo igreja, é bom deixar claro aqui que é essa aqui, a igreja que vemos, é essa que nós observamos. Né? Não, porque hoje nós percebemos que para poder fazer parte da igreja, para poder levar o nome da igreja, esses membros que fazem parte, né, são pessoas imaturas, são pessoas que elas mesmas dão mais trabalho ao grupo que fazem parte, são pessoas que conseguem adoecer o corpo de Cristo, são pessoas que derrubam muitas vezes com muitos escândalos na própria igreja. Mas quando Jesus desenhou a imagem dessa igreja, com certeza ele sabia que o modelo ideal que ele queria era qual? Era aquela formada por pessoas salvas, pessoas que seriam luz no mundo de maneira positiva, né? Tem aquelas que são luz de maneira negativa. A gente pode usar o termo trevas, mas tem aquelas que elas querem brilhar muito mais que o próprio Deus. Então tem pessoas na igreja que, se puder, e nós sabemos que não é assim que funciona, porque é ideal naquele modelo de culto que ele cresça e que eu diminua. Mas quando eu quero fazer exatamente que a minha estrela brilhe, então eu acabo sendo protagonista do culto. Eu acabo protagonizando todas aquelas ações da igreja como se fosse mim. Como se não fosse eu, a igreja não fosse para frente. Nós temos pessoas como essas que fazem parte da igreja. Nós temos pessoas que chamam para nós o protagonismo. Elas não conseguem ver o reino de Deus de maneira ampla. Elas sempre conseguem observar a igreja de maneira pequena, de maneira separada, de maneira, digamos assim, como congregação apenas. E ali, como ele está administrando, como ele está à frente, como as coisas poderem resolver e serem feitas giram em torno dele. Então tem pessoas que se acham como protagonistas do cristianismo, né? Só que Jesus, quando ele fala de luz, e quando fala da igreja, ele separa aquelas pessoas que são salvas e que são luzes de maneira positiva, aquelas que vêm agregar na sociedade e que faz parte, não esse, né? E aí eu queria chamar a atenção para uma entrevista, né, que um líder religioso, ele uma vez ele mencionou, né, em entrevista ele falou o seguinte: olha, você está falando de igreja aí, claro, isso aqui é uma coisa muito particular, né? Ele falou assim: eu acho que Jesus ele queria implantar o reino de Deus em Candeia, ele queria que fosse implantado naquele modelo, só que o que nós podemos dar a ele foi a igreja. Tipo assim, a igreja é o que nós podemos oferecer para Jesus, e não é o que ele realmente esperava. E nós sabemos, já falando na semana passada, que Deus consegue atuar mesmo com aquelas deficiências, não é?
Vamos aqui então, agora vamos direto ao ponto do nosso tema. Desde quem acompanhou o nosso primeiro vídeo, nossa primeira live tratando desse assunto, nós vimos aqui, quando conceituamos a eclesiologia, então precisamos retomar um pouquinho. A eclesiologia estuda, em resumo, estudo a tudo que se refere à igreja, a edificação que já falamos, a comunhão que já falamos, a estrutura física, a organização, os projetos, entre muitas outras coisas. Só que o que parece, meus irmãos, é que parece que ela se estendeu um pouquinho mais. E olha só aqui que acrescentou aqui embaixo. Vamos colocar aqui dentro a prosperidade, as barganhas, o excomungar na igreja, os autoflagelos, como se fizesse parte do corpo de Cristo, as campanhas políticas dentro da igreja e o entretenimento. Isso aqui hoje é fundamental no modelo cristão contemporâneo. O que parece que essas coisas foram colocadas aqui dentro. E meus irmãos, parece que, em resumo, estão colocando, algumas pessoas colocam palavras e conceitos e ensinamentos na boca de Jesus que ele nunca disse em seu ministério. E aí eu resumo uma coisa que eu já ouvi há 2 semanas. Meu irmão, se o Jesus que você ouve não for o Jesus dos evangelhos, então não é Jesus. Porque parece que os historiadores, aquelas pessoas contemporâneas, estudiosas, estão colocando Jesus como muitas outras coisas, mas não dentro da proposta que Jesus realmente é. E colocam palavras na boca de Jesus que ele nunca disse. Certo? E em resumo, eu queria separar isso aqui. Isso nos leva a crer, quando colocamos o conceito de cristianismo na eclesiologia, isso nos leva a crer que a eclesiologia adaptada a essas questões novas hoje virou uma ciência fundamentada em si própria, ao invés de ser uma extensão do cristianismo, como era a proposta inicial do estudo. É como se ela estivesse se emancipado, olha só, como se tivesse emancipado e criado suas próprias regras, fazendo parecer que o cristianismo é quem faz parte da eclesiologia, ao invés da eclesiologia fazer parte do cristianismo. Por isso, irmãos, nós fizemos todo esse estudo aqui até agora. Precisamos separar aquilo que esse modelo de igreja contemporânea, ele tem como verdades, e já falamos algumas delas aqui, de comungar, do autoflagelo, da prosperidade, como verdade dele. Por isso que precisamos colocar aqui esboços do que é o cristianismo, do que ele propõe e a igreja atualmente o que ela propõe. Então, em resumo, tudo que nós conversamos aqui foi justamente mostrar em ritos, mostrar em relações que a igreja tem e mostrar em características da igreja, e ver exatamente os grandes pontos que ela tem contra o cristianismo. Por isso que hoje nós concluímos, como eu mencionei, só que concluímos de maneira conceitual. Nós estamos falando muito de teoria e de conceito. Então, assim como todo trabalho, todo artigo acadêmico, nós concluímos, porém existe um espaço, para aquilo que chamamos de os anexos, os apêndices. Então, essa é a conclusão geral e conceitual, porém, traremos na próxima semana, parece que não tem fim nunca, traremos na próxima semana, então, algumas coisas mais contextualizadas, nessa separação do cristianismo e da eclesiologia, que agora vimos na conclusão e do porquê elas estão separadas. Então, tenham todos uma ótima semana e até lá vamos dar continuidade.